front-ends e back-ends. Grande parte que discutiremos nesse livro está relacionado ao desenvolvimento back-end, o servidor, do lado do servidor. Quem trabalha não com a parte visual, tá, gente? Com o esqueleto da coisa, mas com a parte do servidor em si. Em Web Applications, ou Web Aplicações, o código do lado do cliente, que roda em web browser ou navegador, é chamado de front-end, interface do usuário. Enquanto o código do lado do servidor, que trata das requisições dos usuários, é conhecido como back-end. Um ponto legal assim, vocês entenderem que tudo que eu clico aqui, que eu consigo ver, é o front-end, tá, gente? É o que eu estou acessando via aqui. Esses dados que estão aqui, ó, esses dados estão no back-end. Eu estou visualizando esses dados, mas eles estão o tempo todo sendo enviados para o servidor da Google, que está armazenando no banco de dados. Beleza? Isso é importante vocês entenderem. Então, o que eu acesso aqui e visualizo é o front-end. O que eu envio de dados ou visualizo de dados, isso é o front-end. Beleza? Ou melhor, perdão, isso é o back-end. Beleza. O mobile application. Aplicações mobiles são semelhantes aos front-ends, pois fornecem interfaces de usuários que frequentemente se comunicam via internet com o back-end. Gente, o celular aqui, quando você tem um aplicativo aqui, ó, seu aplicativo, é porque aqui eu acho que vocês não vão conseguir ver, né? Mas qualquer aplicativo, sei lá, o seu WhatsApp ali, se você abre o seu WhatsApp, ele simplesmente é um front-end, tá? Quando você envia uma mensagem, aí sim ele envia essa mensagem para o servidor. Apesar dele ser end-to-end, ele tem uma forma diferente ali de comunicação, porque não fica armazenado. Eles dizem, né, que não fica armazenado no servidor, mas sim no computador, no seu smartphone. Mas, basicamente, a capa dele está no seu celular instalado e as informações ficam trafegando para o servidor e tudo mais. Aí um aplicativo de banco, por exemplo, seria um cenário interessante para vocês conhecerem e entenderem. Front-end, às vezes, gerenciam dados localmente no dispositivo do usuário, mas maiores desafios no data infrastructure ou infraestrutura de dados geralmente residem no back-end. O front-end precisa apenas lidar com os dados de um único usuário, enquanto o back-end gerencia os dados, todos os dados do usuário. Isso aqui que ele fala é algo bem, entre aspas, trivial aqui, que basicamente o que ele está falando aqui é o seguinte: eu tenho o Rodolfo aqui, ó, Rodolfo, que vai fazer uma requisição. O Rodolfo, ele vai acessar aqui o browser, vai digitar aqui, ó, skill.dev. Na hora que eu faço essa requisição, isso aqui é um navegadorzinho, tá, gente? Eu crio um navegador do Skype aqui, para vocês entenderem. Na hora que ele acessa aqui o navegador, essa interface, o que isso vai fazer? Isso aqui vai fazer uma requisição a um servidor. Esse servidor vai fazer o processamento ali, esse servidor vai processar e vai retornar a resposta para ele. Aqui, desse lado do navegador, nós trabalhamos normalmente com HTML, CSS, JavaScript. Então, aqui, quem trabalha com essas tecnologias são os front-ends. E os front-ends, normalmente, aqui eu vou falar normalmente, porque ele pode consumir outros tipos de dados também, tá? Aqui são JSON, né? É um JSON. JavaScript, JSON. É um JavaScript Object Notation, beleza? Então, basicamente, ele consome um JSON que o servidor envia como resposta, como response. E, basicamente, esse lado aqui de quem desenvolve é o back-end. Aí, nesse contexto aqui, ó, do back-end, aqui a gente poderia trabalhar com Ruby, com Node, com, sei lá, com Scala,
com Java, com Python, com Lua, sei lá, qualquer linguagem que vocês acharem que faz sentido. Elixir, sei lá, qualquer linguagem, beleza? Então, basicamente, que vocês compreendam o que é o front e o back-end.